Corinthians é outra coisa. Não é para qualquer um. Não. Alunos da Universidade Federal de São Paulo, em Guarulhos, invadiram o prédio da administração na noite de ontem e deixaram funcionários e professores apavorados. A polícia foi chamada, houve confusão e 25 estudantes acabaram presos na Superintendência da Polícia Federal na capital. Há poucos minutos, a Justiça Federal determinou a liberação de todos os detidos. Dona Selma passou a noite na porta da Polícia Federal em busca de notícias do filho. O delegado não deixou eu entrar para falar com ele, para ver se ele está bem. 25 estudantes da Unifesp do campus de Guarulhos, na Grande São Paulo, foram presos ontem à noite após realizar um protesto na universidade. Um vídeo gravado pelos alunos mostra que no momento da prisão, eles gritavam palavras de ordem contra a presença de policiais no campus. O tumulto começou após a polícia agarrar uma estudante pelo pescoço. Para controlar a situação, a polícia atirou balas de borracha contra os alunos. O reitor da Unifesp disse que o episódio é muito triste. Segundo ele, após uma assembleia, um grupo de estudantes cercou o prédio da diretoria acadêmica e começou a depredar o local. Esses estudantes partiram para cima com pedra, com bastão, quebraram os vidros, né, da universidade, danificaram bastante coisa, e essas pessoas que estavam dentro da sala ali acuadas, professores e servidores da universidade, com seus celulares pediram socorro à polícia, porque não sabiam como fazer. A senhora é uma viatura? Uma não, a gente precisa de várias. O que está acontecendo aí, senhora? Está acontecendo uma ocupação por parte dos estudantes que são violentos. Manifestantes? Está sofrendo cárcere privado aqui, né? Desde o dia 22 de março, os estudantes da Unifesp de Guarulhos estão em greve. Eles reivindicam melhores condições na infraestrutura da universidade para poder estudar. Se todos os alunos resolverem ir para o campus hoje ter aula, alguém vai ter que voltar para casa, que não vai ter aula para todo mundo. O restaurante universitário tem barata, rato. O reitor da Unifesp reconheceu que as reivindicações dos estudantes são justas. Aberto há 5 anos, o campus de Guarulhos ainda não tem uma sede. Mas o reitor disse que o problema não é falta de dinheiro. O problema é velocidade, né? Enquanto vocês vêm aí falar da Copa do Mundo, né, foi dado alguma possibilidade de que se terminasse isso aí para o futebol, né? A gente esperava que pudesse haver alguma possibilidade para as universidades, que a gente tivesse um processo que fosse mais ágil, né? Os alunos presos foram levados para a Superintendência da Polícia Federal na zona oeste da capital, onde permanecem detidos. Esse professor da USP lamenta que a discussão por melhores condições de estudo tenha terminado em prisões. Evocar a polícia, né, como mediadora, me parece que é justamente o que não deve ser feito, né, porque você, como disse, pode desfocar aquilo que é o centro do debate, qual seja as condições de funcionamento da Universidade Brasileira. Segundo a Polícia Federal, os 22 estudantes detidos serão indiciados pelos crimes de dano ao patrimônio público, constrangimento ilegal e formação de quadrilha. O advogado que defende o grupo disse que eles podem ser liberados a qualquer momento, mas a gente já disse que eles já foram no começo da reportagem. O que a gente sabe é que as instalações lá são muito ruins, mas justifica essa atitude dos alunos de destruírem o prédio. Como é que vocês veem isso? Não quero falar nada, porque parece que você está julgando, né? Mas assim... Eu acho o seguinte, do ponto de vista da raiz, eu acho que os alunos têm razão. A situação dos alunos em Guarulhos, na Unifesp, é de fato uma situação precária. Aquilo que o menino falava. É verdade. Isso é verdade. Quer dizer, outra coisa, a função da polícia não é fazer mediação numa situação como essa. Quem tem que fazer mediação são professores da instituição, né, da carreira interna institucional, e não a polícia. Agora, existe uma questão dentro da Unifesp que mas antes disso eu queria apontar uma coisa que o reitor falou. A Universidade Federal parece um pouco assim como... Sabe quando dentro da Igreja Católica, vou fazer uma analogia, para você tomar uma decisão, tudo tem que ir a Roma e voltar? Isso torna a instituição lenta, uma série de processos. A Universidade Federal é um pouco assim. Tudo vai a Brasília e volta.
Então, essa coisa da velocidade, da lentidão, da burocracia estatal, então, se você compara um pouco uma federal com uma estadual, para ficar no campo das universidades públicas, Certo. a velocidade entre uma e outra é muito diferente. Então, quando o reitor fala que é muito lento, muito devagar, essa máquina burocrática federal, de fato, complica Quer dizer, muito. ele também está dizendo a verdade. Ele também está dizendo a verdade. Aí que eu quero chegar. E ainda tem um outro aspecto interno, que é o seguinte: de fato, os alunos do Campo Guarulhos, o chamado grosso modo das ciências humanas, existe uma questão interna à Unifesp, que a Unifesp, a sua raiz é a Escola Paulista de Medicina, que é uma escola com outro perfil de aluno, com muito mais dinheiro e funcionamento e história, como universidade. Então, você tem um conflito também em termos de corpo docente de um lado e corpo docente do outro, no sentido de que o corpo docente da área de biomédicas acha que o povo das ciências humanas só quer fazer confusão, e os alunos das ciências humanas vêm para cá, às vezes, entram no campus Botucatu, acampa, querem impedir o cotidiano da universidade. Então, existe uma questão de identidade dentro da Agora, é Unifesp. lamentável esse ambiente no campus da universidade. É uma vergonha. A situação deles em Guarulhos, de fato... É evidente que a situação só chegou a esse ponto porque faltaram mecanismos de mediação. Sim. Isso é óbvio. Por outro lado, eu quero bater numa tecla, quer dizer, nós estamos cada vez mais tolerantes a essa história da polícia e ir para resolver a situação. Não é? Quer dizer, convenhamos, enquadrar a gurizada em formação de quadrilha, então ação coletiva, qualquer ação coletiva agora, que significa que você está fazendo uma quadrilha. Isso mostra bem o isolamento em que estão todos aqueles que hoje no Brasil pretendem fazer formas de manifestação e reivindicação mais duras. Não é? Uma democracia tem que tolerar esse tipo de ação, né? Mostra isso, e por outro lado mostra a tolerância que a gente está pela ideia de que tem que resolver pela polícia. Tudo é caso de polícia. Há uma vontade meio truculenta de ordem. Não é? Eu acho que Mas quem que seria um bom mediador para essa situação? Porque se não é a polícia, alguém... Não, na própria universidade está faltando isso. É óbvio que está havendo incompetência dentro daquela estrutura ali. Ela é dividida. Porque se o reitor está disposto a dizer para um telejornal o que ele disse, ele poderia, a partir desse ponto de vista, ter estabelecido um outro tipo de diálogo com os estudantes. Dizendo, olha, eu estou com vocês, a situação em Brasília não está me ajudando, a situação em Brasília é adversa, vamos fazer alguma coisa juntos, de modo a que a gente faça um trabalho conjunto, digamos, para obter de Brasília o que nós precisamos e queremos. Um reitor que faça um movimento desse, mas não, é o reitor de um lado, os estudantes de outro, e na hora que dá um problema chama a polícia. Quer dizer, que é o padrão da USP hoje. A maior universidade do país, o padrão dela hoje é esse, deu galho e chama a polícia.